Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias para nossa então edificação nessa noite, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 16. Nós poderíamos falar sobre tantas mulheres que se encontram registradas nas Escrituras, pois temos tantos exemplos, tantos feitos, tantas coisas que foram realizadas por intermédio de grandes mulheres. Mas muito mais do que falar acerca de mulheres que fizeram alguma coisa e o relato se encontra na Escritura, eu me detive na descrição ou num relato histórico que uma pessoa faz do trabalho de uma mulher. Paulo, na sua carta, ele fala de uma mulher chamada Febe. É bom que a gente saiba que nós temos uma forma bem distinta de uma carta. Tem a sua introdução, tem o seu meio e tem a sua conclusão. Na sua conclusão, no finalzinho da sua carta aos Romanos, Paulo faz então a menção da história dessa mulher chamada Febe. Vamos ler o texto? Vamos todos numa só voz? Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que vos vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim, inclusive. Vamos orar mais uma vez? Amado Deus, nós estamos diante da Tua palavra, nesse momento tão especial, e nós Te louvamos pelo privilégio e a oportunidade de estar na Tua casa, de poder louvar e bendizer o Teu nome. Agora, diante da Tua palavra, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, ó Deus, leva a nossa mente, o nosso coração cativo a Tua palavra. Fala conosco, ó Deus, e que através desse relato, ó Deus, edificante da vida desta mulher, nós possamos ser impulsionados a servir, a dedicar, a consagrar nossa vida ainda mais ao Senhor. Em nome de Jesus, assim nos colocamos diante do Senhor, te pedimos e oramos. Amém. Irmãos, o papel da mulher, a missão da mulher, historicamente, em todos os contextos, nós podemos analisar isso. Ela é determinada pela ideologia da supremacia masculina. A mulher sempre teve um papel, historicamente, no decorrer da história, definido pelo homem,
por aquilo que o homem, vamos dizer, pode vir a delinear. Essa afirmação ela pode ser comprovada tanto no contexto do pensamento secular, como no contexto do pensamento religioso. O patriarcalismo surgiu aí há aproximadamente 5.000 anos atrás, e também pela ótica social, sustenta sobre-se dois principais pilares. Primeiro, a suposta supremacia sexual masculina, e segundo, a supremacia da força física, também masculina. O fato é que há uma força sobreposta do homem sobre a mulher desde os primórdios. Quando a gente olha nos primórdios, a gente pode citar, por exemplo, o filósofo Aristóteles, né? Um dos grandes filósofos aí. Aristóteles dizia assim, para ele, a mulher era uma espécie de homem incompleto. Essa é a concepção, vamos dizer, daquele período. Ele afirmava que na reprodução, o homem entrava com a forma, a mulher com a massa. Pulando um pouco aí a história, nós entramos na Era Moderna. Com a instauração da Era Moderna, o homem substitui o Deus que estava no centro e coloca-se a si mesmo. No entanto, o foco continua. O momento continua o mesmo, um momento humanista, que não altera a condição feminina, por mais que se altera muitas outras coisas. Após a Revolução Industrial, a mulher assume um novo papel. Qual é o papel? Até nós temos imagens antigas que mostram isso, né? A mulher passa a ser a rainha do lar e ponto. Só isso. Então chegamos ao período que hoje nós podemos chamar de pós-moderno ou pós-modernidade. A partir da pós-modernidade, dos anos 70 para cá, as diferenças foram mudando. Não na sua totalidade, nós ainda vivenciamos, as mulheres vivenciam as diferenças muito fortemente, mas elas foram mudando em detrimento das concepções que se encontram dentro da sociedade. Por exemplo, nós encontramos o pluralismo. O pluralismo é o culto das diferenças. Nós encontramos o que se chama, né, os sociólogos chamam de alteridade, culto das mudanças. Também encontramos o desconstrucionismo, culto da relatividade, e a divergência, o culto da suspeita. Então, diante desse quadro descrito, a mulher assume um papel diferente. Mas ainda assim, e até os dias de hoje, a mulher é tida de uma forma ainda muito aquém da realidade do homem. O papel da mulher muda as situações, mas se a gente for comparar nos dias de hoje ainda, a mulher sofre pela diferença. A gente pode ver isso, por exemplo, uma mulher que exerce numa determinada empresa a mesma função que um homem. Não vou dizer que não tem exceções, tem com certeza, mas ela tem um salário menor do que o do homem. Não se mede pela competência muitas vezes, mas por ser mulher. Tem uma propaganda que tem passado aí na televisão que mostra muito bem isso, né? Mulher não dá certo para isso, aí eles cortam um pedaço, dá certo para aquilo. Mas ainda assim a mulher não é dada a ela o valor que realmente ela merece. Nós estamos vivendo um momento em que está se tendo uma discussão muito forte, em detrimento daquele caso da adolescente que foi violentada por 30 homens. Qual a diferença de ser violentada por 30 e ser violentada por um homem? É interessante porque as pesquisas mostram que durante um período curto, ou seja, de 24 horas, 12 mulheres são violentadas no Brasil. 12. Bom, no dia que aquela moça foi violentada, não menosprezando e não sendo indiferente àquilo que aconteceu, mas no dia que ela foi violentada, outras 11 foram como ela. Ninguém fala nada. A gente não vê políticas efetivas sendo estabelecidas, justiças sendo estabelecidas para cuidar disso. Isso mostra o quanto nossa sociedade, o ser humano precisa valorizar mais a mulher. E como nós estamos inseridos como igreja dentro da sociedade, nós precisamos pensar isso a nível de igreja, e entender que a mulher tem o seu valor. Aqui nós encontramos Paulo falando de uma mulher, e a forma como ele fala é muito importante, pois traz para nós o valor que ele dava à mulher. Por mais que alguns acham e dizem por aí que Paulo tinha um problema sério com mulher, né?
ele diz a carta aos Coríntios que a mulher deve ficar calada e tudo mais, que o homem deve ter celibato, e que Paulo defende, a gente ouve essas coisas. Mas aqui nós encontramos Paulo dignificando uma mulher. E é sobre isso que nós queríamos tratar nessa noite. O importante papel da mulher na vida da igreja, na vida de todos nós. Mas antes de entrar ao texto, eu queria contar a história de dois irmãos. Um deles chama Amed e o outro chama Omar. Esses dois homens tinham um desejo no seu coração. Eles queriam fazer alguma coisa, realizar algo que pudesse perpetuar os seus nomes. Dois irmãos que queriam marcar a história. E seguiram caminhos diferentes. Primeiro foi Omar. Omar foi um homem que tinha bens, riquezas. Então ele, ao analisar como ele poderia perpetuar o seu nome, a sua memória, ele erigiu um grande obelisco junto a uma larga entrada de uma grande cidade. Nele ele gravou o seu nome com muitas outras inscrições. Lá ele permaneceu esplêndido, aquele monumento, por muitos anos. Mas inútil por todas as pessoas que passavam por ele. Então tem um outro irmão chamado Amed. Amed não era um homem de muitas posses, mas também queria realizar a mesma coisa que o seu irmão Omar. Omar faz outra coisa diferente de Amed. Ele vai lá e cava um poço no deserto. Ao redor ali daquele poço, ele vai lá e planta algumas palmeiras. O obelisco continuou do mesmo jeito. O poço, então, ali foi um ponto de apoio para a vida de inúmeras pessoas. Aquelas palmeiras se reproduziram e ali virou um oásis, onde muitos podiam descansar, se alimentar, beber da água. O que acontece? Todos os que por lá passavam bendiziam o nome de Amed e começaram a designar a Amed não como Amed, mas como o homem bom. A história ilustra dois planos de vida. Um consiste em procurar ter grande nome, embora inútil para todos aqueles que lhe cercam. O outro, de fazer diferença na vida das pessoas que estavam ao redor. A palavra que eu queria deixar para as irmãs é para que nós possamos pensar sobre como nós marcamos a história da nossa vida, onde nós estamos inseridos. E essa mulher, Febe, com certeza, pelo relato não dela mesma, mas de Paulo, ela fez algo que marcou a história das pessoas que conviveram com ela. Eu queria convidar os irmãos a analisar algumas marcas distintivas da vida de Febe. Primeira delas, ao olharmos para o texto nos diz assim: recomendo-vos a vossa irmã Febe. Primeira lição importante que nós podemos destacar do relato de Paulo da vida dessa mulher. Febe era uma mulher confiável. Febe era uma mulher confiável. Duas coisas nós podemos observar nessa pequena parte do versículo. Primeira delas, a recomendação. Aqui é uma carta de recomendação. Febe era a mulher que estava de posse da carta que Paulo estava para levar, que Paulo queria que levasse para Roma. Ela levou em mãos. De todas as cartas que Paulo escreveu, essa é dada a uma mulher. É uma carta de apresentação. E até os dias de hoje, como recomendação é importante. Você não vai contratar uma pessoa sem que esteja de alguma forma alguma indicação, alguém tenha dado alguma informação. Isso faz parte da nossa sociedade. A carta de recomendação nos apresenta essa pessoa. Paulo não tem dúvida ao dar a essa mulher a credibilidade dela, por ele saber quem ela é. Ele recomenda essa irmã, ele está levando a carta, aqui está junto uma apresentação da minha parte. Diferente do que as pessoas pensam que Paulo tem um problema com mulher. Paulo representa aqui a igreja e diz, olha, a igreja está enviando essa mulher a outra igreja. Mulheres confiáveis, mulheres que assumam um papel sério e realizam as coisas de Deus. Como nós precisamos muito disso nas nossas igrejas. Pessoas em que, vamos dizer assim, não voltam atrás, que têm a firmeza e a segurança daquilo que estão fazendo quanto a servir ao Senhor.
essas cartas de recomendações, elas eram comuns e muito necessárias. Primeiro, eram necessárias uma vez que os crentes precisavam contar com a hospitalidade dos irmãos nas viagens. Andando de longas e longos, uma cidade para outra, muitas vezes se deparavam em lugares que não tinham onde ficar. Eles precisavam, inegavelmente, de ficar num lugar aonde pudessem se hospedar na casa de alguém. E nesse caso a carta apresentava a Febe. Segundo, essa carta era necessária para proteger as pessoas dos charlatões. Bom, como tinha um costume de hospedar, você não vai hospedar na sua casa quem você não sabe. Mas quando a pessoa apresentava uma carta, então sabe quem é aquela pessoa. Olha o quanto é importante. Terceiro, essas cartas eram importantes, essa recomendação era importante, pois demonstrava o grau de confiança que Paulo tinha para com Febe. Segundo os estudiosos, Febe foi a portadora da carta de Paulo. Ele não só a enviou para fazer um trabalho, mas para levar em mãos a carta dele àquela igreja. Foi ela a mensageira que levou a carta de Paulo de Corinto até Roma. William Hendricks, um famoso estudioso do Novo Testamento, é da opinião de que o nome Febe representa algo da mitologia pagã. Ela veio de uma religião pagã, de um contexto pagão. O nome Febe é outro nome para a deusa, ou para, vamos dizer assim, a deidade chamada Artemis. A brilhante, a radiante deusa da lua, identificada como Diana, a deusa romana. Mas aqui nós nos deparamos com uma mulher crente convertida. Se ela chegasse com esse nome em algum lugar, e como o nome tinha uma relevância muito grande, talvez ela não seria bem recebida. Então Paulo manda essa carta. Outro aspecto importante ainda nesse ponto em que ela era uma mulher confiável, nós encontramos a descrição da sua conversão de uma forma indireta. Nossa irmã Febe, aqui nós encontramos os laços cristãos. Essa afirmação de Paulo sobre Febe assinala o caráter dela como membro da igreja cristã daqueles dias. Febe era uma das membros da igreja de Cencreia, uma cidadezinha pequena. Então ali ela frequentava, ali ela trabalhava. Cencreia era o porto de Corinto, muito próximo a Corinto, e Febe provavelmente conheceu a Cristo durante o período que Paulo trabalhou naquela região de 1 ano e meio. Se converte durante o período que Paulo está ali, atuante. Agora Paulo, sabendo quem ela é, do trabalho que ela realiza, Paulo a envia nessa missão. Em segundo lugar, depois de vermos aí a confiança, o crédito que ela tem registrado por Paulo, Paulo também vai nos falar em segundo lugar acerca do serviço de Febe na igreja. Olha o que o texto diz: recomendo-vos a vossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia. Aqui nós temos que elucidar algo muito importante para nós. Há inúmeras pessoas, defensores, que vai dizer que o termo usado aqui por Paulo, servindo, é a palavra diaconisa. É interpretado, entendido por diaconisa. Então vão dizer, olha, com base nesse texto, nós podemos ter diaconisa na igreja. Então nós precisamos entender que, na verdade, embora temos muitos, como, por exemplo, estudiosos do Novo Testamento, o famoso estudioso chamado F.F. Bruce, o nosso irmão John Stott, que faleceu há 2 anos atrás, Warren Wiersbe, outros tantos vão dizer, olha, esse texto está mostrando que a igreja primitiva tinha diaconisa. Mas, na verdade, nós não temos base para afirmar categoricamente isso. Na verdade, ao elucidar o texto, nós estamos chegando à conclusão de que, na verdade, não era que ela tinha sido uma diaconisa oficialmente da igreja. O máximo que nós podemos dizer é que ela era alguém que realizava o papel ou as funções de diaconisa. Alguém que trabalhava nesse papel, alguém que realizava essa função, mas não alguém que poderíamos afirmar categoricamente que foi ordenada ao diaconato. Não, de forma alguma nós podemos chegar a essa
conclusão. O termo usado por Paulo, e aí nós precisamos entender o termo servindo. O termo usado por Paulo denota simplesmente o exercício daquela função, que consiste da caridade, que consiste da hospitalidade, que deveria, na verdade, caracterizar a vida de todo verdadeiro cristão. Ela era uma mulher que serviu ao Senhor de uma forma, vamos dizer assim, muito atuante, ao ponto daquilo que ela fez ser tido como um trabalho de um diácono. Ser distinguido do trabalho de um diácono. E essa é uma verdade. Não que ela era em si uma diaconisa, mas ela realizou um trabalho ao ponto de ser vista como tal. É o serviço que Paulo está enfocando, não o ofício. E aí, uma lição preciosa, né? Uma mulher que tem um desprendimento, que realiza a obra do Senhor de uma forma maravilhosa. O que se deve enfatizar sobre Febe, olhando para essa afirmação, neste texto, é a importância dela para a igreja como servidora. É importante ressaltar o que muitos estudiosos vão dizer, que aqui não há base também para o diaconato feminino, mas não impede de enxergarmos e vermos uma mulher trabalhando naquilo que era a necessidade de servir a igreja. Aqui nós podemos olhar para uma mulher sem desprendimento com as coisas, sem se preocupar muito com as coisas da sua própria vida, mas olhando para a igreja. Não que as coisas da vida não tenham valor ou não tenham importância, mas as coisas da igreja, as coisas do Senhor tinham importância muito grande na vida dela. Ela era mesmo, ou tinha mesmo um coração voltado para servir ao Senhor. Duas lições precisam ficar muito claras e latentes na nossa mente. Primeiro, a lição clara é que devemos evitar dois extremos. Primeiro, o de ordenar as mulheres para o ofício do diaconato. Segundo, o de ignorar os importantíssimos e valiosos serviços que as mulheres vêm realizando na igreja. Esse é um ponto muito crucial. Terceiro lugar, Paulo descreve os detalhes do serviço. Ele é mais específico. Primeiro ele disse, olha, está servindo. E aí nós já elucidamos, o servir não é bem o ser de diácono. Mas aqui nós encontramos o que é o serviço. Os detalhes do trabalho. Olha o que o texto diz no verso 2. Porque tem sido protetora de muitos, e de mim inclusive. Olha que expressão maravilhosa que ele usa, né? Tem sido protetora. A palavra protetora vem da palavra grega prostates. Essa palavra ela é muito importante, queridos. Ela significa, entre muitos significados, ajudadora, patronese, benfeitora. Franz Leonard, ele diz que protastes designa o representante legal, o protetor dos estrangeiros. Charles Erdman, ele diz que essa palavra prostates também tem o sentido de patrocinador. Isso demonstra que Febe era uma mulher de posses, que não tinha dificuldade quanto a usar a sua riqueza para apoiar a igreja, e também o próprio apóstolo Paulo, sua vida, ou seja, chegamos à conclusão que sua vida, sua casa, seus bens estavam a serviço da igreja. Como isso é importante para nós. Eu me lembro de uma história, infelizmente é uma história triste. A gente tem exemplos bons, mas eu vou citar uma história triste. Eu estava fazendo seminário em Goiânia e eu soube dessa situação. Houve um evento na primeira igreja, na Avenida 68, da Sinodal dali, Sinodal de Safes, e as mulheres foram para lá, tiveram um evento que no culto à noite de domingo, por conta de toda a programação, se estendeu um bocado. E uma irmãzinha da igreja que nós frequentávamos foi para esse evento. Quando terminou, ela ligou para o filho, mas tentando falar com o filho não conseguiu. Então ela falou com uma determinada pessoa que estava saindo. E falou assim, você podia me dar uma carona? Estou tentando falar com meu filho, já está tarde, eu não estou conseguindo, preciso ir embora, já estou ficando com medo de ficar aqui. Porque a região ali da primeira igreja, ali próximo da rodoviária, não é uma região realmente muito segura lá em Goiânia. E a pessoa disse, esse carro aqui não é usado para dar carona, esse carro aqui é só para uso particular. Eu não posso dizer nem que ofício que esse homem tinha na igreja, senão vocês vão ficar mais assustados ainda. Ele junto com a esposa. Ela não tinha problema com isso não, irmãos.
que o Senhor deu é para ser usado, vamos usar. Nossa, como isso é bom, né? Precisa de tal coisa, está aqui. Precisa disso aqui, vamos lá. Nós precisamos muito de pessoas que tenham esse sentimento no coração. Essa disposição no coração de servir. Tem um livro chamado Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Não sei quantos tiveram já a oportunidade de ler esse livro. Ele disse, olha, são 7 hábitos importantíssimos que nós podemos ter, que nos ajuda muito. E eu quero citar só o primeiro, né? É ser proativo. O que é alguém proativo? O proativo é aquele que serve sem precisar pedir, que está ali na disposição para fazer o que tiver que fazer sem que lhe solicite. Como nós necessitamos de pessoas proativas. E com certeza, quando ele diz que ela servia a muitos, Paulo está dizendo, essa aí era uma proativa. E claro, a palavra está sendo direcionada às nossas amadas irmãs da SAF, mas essa palavra é para todos nós. Indistintamente. Ao enxergarmos e vermos algo que precisa ser feito, ao olharmos para o boletim da nossa igreja e vermos lá a quantidade enorme de situações descritas, de ministérios, de sociedades onde nós podemos nos enganjar. E dentro das sociedades e dentro dos ministérios fazer alguma coisa. De não ficar esperando, tem gente que fica esperando convite para ir fazer alguma coisa. Ser proativo, de chegar, cheguei, o que está aí, o que eu tenho que fazer, como é que eu faço, como é que eu não faço. Isso é muito importante entendermos este princípio para as nossas vidas. Para a vida da igreja, esse foi o papel dessa mulher que realizou com tanto apreço. Conta-se que o imperador chamado Conrado II, no assédio a uma cidade da Alemanha, contrariado por ver que os habitantes daquele lugar recusavam a render-se, jurou exterminá-los. A praça então foi logo tomada, e esse imperador Conrado I, firme na sua resolução, dispôs-se a cumprir o seu juramento. Todavia, por um gesto de humanidade, pediu às mulheres que saíssem da cidade, e elas poderiam carregar, elas só poderiam levar aquilo que dava conta de carregar. Quando as mulheres começam a sair de dentro de casa com aquilo que elas queriam carregar, aquele homem ficou muito surpreso. As mulheres cataram os seus maridos, botaram nas costas e estavam saindo carregando com seus maridos. Ele pensou assim, elas vão levar o que comer, as coisas de bens, e vai largar os maridos, a gente mata todo mundo, acaba com essa história. Quando ele viu elas levando os maridos, mulheres que fazem uma diferença. Aqui o texto nos mostra essa irmã Febe. Mas se você ler o capítulo, você vai ver Paulo citando não só Febe. E aí contrariando o que muitos pensam que Paulo tem problema com dignificar o papel da mulher. No verso 6 nós encontramos aí Maria. No verso 3, Priscila. Né? Ele cita também Tifrena e Tifroide e Perside. Ele cita a mãe de Rufo. Ele cita Júlia. Ele cita a irmã de Nereu. Só nesse capítulo. Dignificando o papel, a importância que ele tem ou que ele dá ao trabalho da mulher. E ele vai mais especificamente, ela não é só protetora de muitos, ela é protetora de mim mesmo. Ela cuidou de mim mesmo. Ela zelou de mim, ela foi alguém que acompanhou junto a peregrinação, a luta, a dificuldade. E as mulheres, quando elas querem, não tem quem segura. Não tem. Nós tivemos, como eu falei para os irmãos, a oportunidade de fazer amizade com algumas pessoas. No período que a gente estava no Pará, nós também recebemos o secretário-geral da UPH, não sei quantos irmãos conhecem, né, chama Haroldo Peanor, e o presidente da confederação, que é o Paulo Daflon. E uma das coisas, nas palestras que eles falam lá para os homens, nos congressos que nós tivemos, era justamente sobre essa desigualdade. Enquanto chega um número X de relatório lá na Confederação Nacional, na reunião do Supremo Concílio, no relatório das mulheres, um nome X de membros, de trabalhos realizados, chega da mesma confederação de homens, um número infinitamente menor, não chega a metade daquilo que as mulheres realizam. Nós precisamos louvar o Senhor. A Igreja Presbiteriana precisa louvar muito ao Senhor pelo trabalho que as mulheres fazem. Graças a Deus, o trabalho dos homens tem melhorado bastante em muitos lugares. Mas ainda está muito aquém daquilo que a SAF tem feito e realizado. Não só esses que a dona Vilma citou aqui, foram poucos, eu tenho certeza que tem muito mais. E não só aqui,
nosso Brasil afora. A Igreja Presbiteriana tem muito a louvar ao Senhor pelo trabalho realizado pelas sociedades, e em especial a da SAF. Quarto lugar. Se ele no primeiro lugar faz sua recomendação, se no segundo lugar ele fala sobre o seu serviço, se em terceiro lugar ele especifica este trabalho, em quarto lugar Paulo vai então chamar a atenção para aquela igreja de Roma, acerca do tratamento que deve ser dispensado à sua querida Febe. E aqui algumas coisas muito importantes nós precisamos ressaltar. A primeira delas, elas devem ser recebidas no Senhor. Paulo quer que os cristãos de Roma recebam Febe no Senhor, ou seja, como os cristãos que reconhecem aquela mulher, que sabem que aquela mulher é uma trabalhadora na obra, que é uma guerreira, que ela é uma mulher crente, o vínculo que está entre eles é o Senhor. Receber no Senhor significa aceitá-la como uma pessoa que estava ligada à igreja, e que agora está ligada à igreja de Roma, nos laços de companheirismo, nos laços de união. Isso é muito importante a gente resgatar para os nossos dias, porque isso também serve de um paralelo para a sociedade. Mulheres que dão valor ao trabalho delas mesmas e aos homens mais ainda que dão valor ao trabalho que as mulheres realizam. São dois extremos que nós vamos aprender. Nós temos dificuldades com muitas mulheres que não querem participar da SAF. E muitas vezes diretamente não têm um envolvimento com alguma coisa dentro da igreja. Nós vamos resgatar isso, trazer essas irmãs como... Olha, eu tenho, olhando aqui visualmente, um número bem maior de mulheres que poderiam estar hoje de amarelinho. Não, ficou lindo, viu? Nós chegamos ali, minha mulher falou assim, eu quase vim de amarelinho. Já pensou se eu tivesse vindo? Eu falei, você tinha que entrar lá, né? Que benção. Se essas podem fazer algo, se juntar com vocês, podem fazer mais. Canalizando as forças, trabalhando as divergências, lutando juntos pela fé, seja direto ou indiretamente na obra do Senhor. Isso é importantíssimo. Paulo diz, olha, receba essa mulher, não faça ela distinção, não trate ela diferente, ela é irmã, receba no Senhor, trate como uma igual, como uma crente, como uma serva. Aí ele diz assim, ela deve ser tratada, em segundo lugar, como convém aos santos. O que isso significa? Significa um irmão na fé, um irmão que acolhe o outro. Como é bom a gente pensar nesse vínculo do Senhor, nesse tratamento que convém aos santos. A gente que fomos para fora, né, viajamos aí, saímos de Uberlândia, tem 16 anos, e é importante que onde a gente vai, a gente encontra os irmãos, pessoas que a gente não conhece, não sabe, e a gente tão bem tratado, tão bem recebido, é tanto amor, carinho, cuidado. Isso é muito bom. A gente recebeu aqui pouco tempo atrás o Paulo, veio lá daquela distância toda, está certo que agora ele está morando em Foz do Iguaçu, né? Mas parece que ele era conhecido da gente há anos. Não sei se foi essa sensação que os irmãos teve. Fiquei olhando aquele rapaz falar naquela língua que, se ele fosse falar na língua dele, a gente saía daqui sem entender absolutamente nada, de um contexto tão diferente, mas eu fiquei olhando para ele, parecia que era da gente há tanto tempo. Isso é o vínculo. Por que Paulo está tendo a necessidade de falar desse vínculo? Irmãos, a sociedade de Roma era uma sociedade extremamente machista. Essa região é uma sociedade extremamente machista. Paulo, quando recomenda essa irmã, ele está rompendo com tudo isso. Vou contar uma experiência para vocês que a gente teve a oportunidade de ver. Os irmãos sabem, como eu falei da outra vez, que nós estivemos trabalhando na África um tempo. E na África, um contexto muito próximo desse aqui, um pouco menos mais próximo desse aqui. As crianças, elas são mutiladas. No contexto deles, mulher só serve para uma coisa, para conceber a vida. Mulher não pode ter prazer. Essa é uma verdade naquelas regiões. Eu estive em Guiné-Bissau.
Para os irmãos terem uma ideia, por pensar desse jeito, as crianças, quando chegam na idade de 8 anos, elas são levadas por um homem chamado cancurã. O que é o cancurã? É um homem que vai no meio do mato, ele bate na árvore, para que aquela árvore específica, e arranca aquelas cascas da árvore, enormes. Ele amarra aquilo no corpo. E aquilo ali é uma entidade espiritual naquele contexto. Quando a criança tem 8 anos, seja ela menino ou menina, os pais entregam para esse homem. Ele vai para o meio do mato, com objetos cortantes, sem ser esterilizado, sem ser cuidado, sem ter nenhum tipo de preocupação, e ele faz com os meninos o que a gente chama de fimose, e com as meninas, eles tiram os pequenos e grandes lábios do órgão genital feminino. Isso eu cheguei a ver. Nós tivemos a oportunidade uma vez de serem avisados que tinham uns meninos lá, num determinado lugar, e o cancurã tinha saído do local naquele momento, porque ele anda com 2 facões na mão, e ele tem o direito de fazer qualquer coisa que ele quiser com esse facão. Principalmente com as mulheres. Aí fala assim, ele não está lá não, nós corremos lá. Irmãos, não tem como descrever. É um negócio assustador. Tinha um tapete de palha no chão, tinha umas 10 crianças, nessa idade de 8 anos, deitadas no chão, enroladas nos trapos velhos, sujo. Com o mesmo objeto que ele tinha cortado os meninos, ele cortou as meninas, naquele mesmo lugar. E as crianças estavam sangrando ali, naquele lugar. Porque na concepção daquela cultura, mulher não pode ter prazer. Então eles passam a régua nessa situação, fazendo isso, mutilando as crianças. O índice de crianças mortas na África por conta dessas práticas é altíssimo. Porque a criança é vista dessa forma. Aqui não é diferente. Mas Paulo disse, olha, irmã em Cristo, receba ela no Senhor. Receba e trata ela como convém aos santos. Nós precisamos entender isso. Tratar com valor as mulheres que trabalham na nossa igreja. E aqui eu vou estender não só às irmãs da SAF, a todas as irmãs que vão para o louvor, as irmãs que estão na mocidade, as professoras. A gente está direcionando por conta do momento especial que é o aniversário da SAF. E entender que o trabalho que fazem é um trabalho sério. E que às vezes a gente deixa por picuinha, às vezes entre as mulheres mesmo, por coisa pequena de estar junto, de somar, por coisa pequena. Que não gostou de uma coisa que foi falado, que não gostou de uma coisa que foi feita, não vou mais na SAF. Não vou estar presente naquilo outro. Minha irmã, se isso está acontecendo, jogue isso por terra, não deixe isso na sua vida, não. Se engaje na sociedade, vá trabalhar. Não é algo que eu sinto que é um ministério para mim, se engaje em alguma coisa e vai trabalhar e servir ao Senhor. Terceiro, olha que coisa extraordinária. Para que a recebais do Senhor como convém aos santos, e o que está aí, irmãos? E a ignoreis em tudo, não? Que a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar. De tudo que vier precisar. Eu estive lá com as irmãs na casa dessa família que a dona Vilma citou. É um quadro muito difícil. Irmãos, é uma realidade muito difícil. Eu tenho certeza que a maioria de nós não sabe o que é o enfrentamento que aquela mulher passa. Para os irmãos terem uma ideia, enquanto nós estávamos lá fazendo o culto, ela com a sensibilidade dela, diante da experiência que ela já está passando no cuidado dessa criança que a dona Vilma citou, ela percebeu que a criança não estava conseguindo respirar. No momento que nós estávamos fazendo o culto, ela teve que entrar para o quarto, puxar a mangueirinha e colocar no nariz dele, para que ele não morresse. Tem que ter lá um balão de oxigênio, lá um negócio de oxigênio, um tanque de oxigênio, 24 horas. E ela não pode nem dormir direito, porque se ele tiver um problema de respiração, se ela tiver com sono pesado, ele pode morrer. Eu falei para ela assim, eu queria levar seu outro menininho, desse tamanhozinho, chama Davi. Ele se apegou demais a mim, aos meus meninos.
Eu falei, eu quero pegar ele, levar ele num domingo com a igreja. Ele veio aqui com a gente, domingo de manhã, domingo à noite, veio no culto. Nós fomos lá, pegamos ele cedo, deixamos ele lá depois do culto. E ela já estava doidinha, porque demoramos muito o culto aquele dia. Aí nós chegamos e falamos, não, fica tranquilo, nós estamos com ele aqui. Ele passou o dia com a minha família. Uma família carente, uma família. Nós fomos lá e foi uma bênção, tudo que a SAF tem feito para abençoar aquela vida. Porque, irmãos, o desafio de cuidar de uma criança numa situação como aquela, que depende em tudo da mãe, não é fácil. A gente que tem os filhos da gente, que vai crescendo e eles vão adquirindo, dia após dia, uma certa autonomia, é bom demais, né? Você imagina que isso não vai acontecer nunca com aquela criança? Com a Alexandre, né? Ele vai depender daquela situação 24 horas durante toda a existência dele e da mãe dele. Aí a Safra foi lá, abençoou a vida dela e tem abençoado até hoje, conseguindo as coisas que é necessárias. Que bênção. Eu tenho certeza, como elas, tem muitas aí que a gente precisa realizar este trabalho de assistência. Paulo diz assim, olha, ajude essa mulher no que for preciso. Esta especificação de virtude, sem dúvida, foi mencionada como a característica preeminente do serviço que Febe então prestava à igreja, indicando o motivo porque então reputavam-na como serva da igreja. Aqui há um ponto muito importante nesse ajudar, ainda que de forma indireta. Pode ser tantas coisas, mas ao que tudo indica, a Febe era uma mulher que tinha posses. A maioria dos estudiosos do Novo Testamento vai dizer ela era uma mulher que tinha posses. Ela ajudava aos obreiros. Paulo, ainda que ela ajudou a Paulo não foi um obreiro que precisou de tanta ajuda financeira. Nós sabemos na história de Paulo que ele vem de uma família que tinha um certo grau de riqueza. A família dele era fabricante de tendas. E Paulo, em muitos momentos, diz, olha, eu não fui peso para ninguém. Porque ele chegava em determinado lugar, ele fazia tenda e vendia e vivia daquilo. Alguns momentos ele foi ajudado, com certeza, ele precisou da ajuda, mas não como muitos. E ele disse, olha, ela ajudou a muitos, mas também ajudou a mim. Eu precisei, quando eu precisei, ela estava ali. E olha, ela precisa de ajuda, porque ela está ajudando a muitos, ajudem-na no que for preciso. Nossa SAF não dá conta de fazer nada sozinho, não. Ela precisa da ajuda de todos nós, da igreja, de apoiar, de incentivar, de atuar junto com elas, de apoiar financeiramente. Uma hora que a irmã bater no seu ombro, olha, nós estamos precisando de um apoio financeiro, nós estamos precisando de um apoio de oração, e a gente está pronto como igreja para apoiá-las. Esse é o papel nosso como igreja, diante de uma sociedade tão abençoada como é a SAF, e nós precisamos compreender. Paulo dignificou o trabalho dessa mulher. Paulo deu valor ao trabalho dessa mulher, não só dela, mas de todas que é citada neste capítulo. Como ele fala de uma forma geral, de quase 8, 10 mulheres, só neste capítulo, mostrando a importância que ele deu a ela, a cada uma delas. Nós precisamos, como igreja, fazer a mesma coisa. Nossa oração, nosso desejo, é que de uma forma muito especial, Deus abençoe essa SAF, para que ela possa continuar pregando o Evangelho, para que ela consiga desenvolver o ministério discipulado. Ao meu ver, algo que é mais negligenciado na vida da igreja. Eu não estou falando local, estou falando geral. É o discipulado. A gente focaliza muito, né? Ir de pregar o Evangelho, vamos pregar o Evangelho. O que diz o resto da frase? Fazer discípulos de todas as nações. É muito simples, se a gente levantar a mão aí, quantos foram discipulados algum dia na vida? Que foram acompanhados no início da sua conversão? Quantos? Levanta a mão. Não chega a metade da metade da metade. Quantos já discipularam outra pessoa, um não crente? Levanta a mão. Foi menos ainda. Que Deus abençoe essa sociedade, a nós, para sermos pregadores do Evangelho, discipuladores. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho, para fazer discípulos. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa função. Meu desejo do meu coração, é que Deus desperte essa SAF para continuar esse trabalho maravilhoso que tem feito, de abençoar essa igreja, honrando seu pastor, honrando seu conselho, acatando a autoridade que está sobre vós, mas realizando a obra do Senhor. A perspectiva é que vocês tenham marcado a história, como eu falei no início, né? Cada um de vocês, a história da SAF da minha igreja tem o meu nome lá. A história da SAF da minha igreja tem o meu fazer lá.
Eu estava sentado assistindo um filme aqui no sábado. Aí meu filho foi lá atrás e viu aquela placa que está lá, né? Eu ainda não tinha lido, não tinha visto aquela placa lá. Aí ele leu a placa, chegou lá e falou assim: pai, ali está escrito diáconos. Tem um diácono chamado Honório. Ele falou: esse diácono aqui é o pastor? Ele é diácono ou ele é pastor? Eu falei: não, é que no passado, então ele pode ter sido diácono da igreja. E está marcado lá. Aí o pai o Sonório Portes. Ah, ele foi presbítero na minha igreja, então foi diácono aqui. Eu falei: pode ser que aquele lá seja, ele só leu o Honório, né? Então se eu tivesse lido, eu saberia que era o pai. Aí eu falei assim: pode ter sido o pastor que foi diácono aqui, ele foi membro dessa igreja. Está marcado a história. Nós precisamos entender que nós somos chamados para marcar a história do nosso tempo. A nossa geração fez menos que a geração anterior. E a gente corre o risco da geração que está vindo fazer menos do que a que essa está fazendo. Esse é um círculo que vem vicioso, que precisa ser rompido. Essa é a verdade. A gente chega aqui de púlpito e escuta pastores e mais pastores contando a história de grandes homens. Que fizeram isso, que fizeram aquilo. De grandes mulheres que realizaram aquilo. Está na hora da gente olhar para nós e dizer assim: olha, eu quero ser essa pessoa. Eu quero realizar a obra do Senhor. Eu quero fazer a diferença dentro da minha SAF, dentro da UPH, dentro do louvor, dentro da junta, dentro do conselho, nos professores, no ministério de casal. Eu quero marcar a minha história. É o único lugar na Bíblia que se fala de fé, irmãos. E que bênção, já pensou? O único lugar que for falar da sua vida, falar tudo isso aqui? Que maravilha. Que Deus use vocês, que Deus abençoe vocês, para que vocês também deixem o nome de vocês perpetuado. Mas não um nome que fica lá no obelisco, que não soma na vida de ninguém, mas o nome de vocês perpetuado como uma sociedade que abençoa vidas, que abençoa a vida dessa igreja.